Chegamos na quinta marca da igreja triunfante em tempos de crise, lembrando que a primeira marca que estudamos é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda marca, eles perseveravam na comunhão e faziam isso e viviam essa comunhão no partir do pão e nas orações constantemente. A terceira marca, em cada alma havia temor. Fizemos 6 estudos só para falar sobre essa terceira marca, de que em cada alma havia temor. No nosso último estudo falamos sobre a quarta marca desta igreja triunfante em tempos de crise, que é que eles usavam dos seus recursos para suprir as necessidades, né? Eles distribuíam os valores para suprir necessidades. E hoje vamos falar sobre a quinta marca dessa igreja, que eles unânimes, diariamente perseveravam unânimes no templo. Se temos falado e se várias vezes já dissemos ao longo da nossa caminhada cristã que o ideal era retornarmos à igreja primitiva, não, porque se há uma insatisfação, como nós muitas vezes vimos, uma insatisfação no coração de tantas pessoas que várias vezes deviam ter dito que a igreja de hoje está muito diferente. Realmente ela não está da mesma maneira, ela apenas está diferente. Mas isso aqui faz parte. Se você deseja essa era primitiva, isso faz parte também, é tema também. Não apenas o irmos à igreja, ao templo, né? Diariamente eles iam, né? Hoje nós estamos vivendo em caráter especial uma situação muito diferente, em que o melhor agora não é ir à igreja, né? Mas o melhor agora, não só agora, como sempre, o melhor sempre foi ser igreja e ir à igreja. Essa foi sempre a máxima, né? Ser igreja e ir à igreja. Porém, agora, ir à igreja, ainda que vários templos religiosos ainda continuam tendo seus cultos. Você vai poder ver igrejas postando fotos ainda, né? É lógico que com um distanciamento maior de pessoas, né? Há poucos dias atrás eu vi uma cerimônia religiosa em uma igreja e os bancos estavam separados, distantes, que eu acredito ser essa uma necessidade enquanto esse vírus não for de fato eliminado. Talvez esse distanciamento dure por um pouco mais, mas será sim, eu creio, possível em breve retornarmos às atividades, porém esse distanciamento ele ainda será necessário, né? Mas nesse momento atual, como igreja metodista, nós não temos ido ao templo. E não é que isso deixou de ser importante, é porque em caráter especial nesse momento não está dando. Mas o ser igreja nesse momento agora, o sermos igreja, sermos edifício, sermos templo, sermos tabernáculo, se faz agora muito mais importante ainda. Mas sempre foi importante. Não é que isso... o problema é que nós nos distanciamos disso e nos acostumamos. Quando é que passou a ser um problema ir à igreja? Quando deixamos de ser igreja. Então sempre haverá problema. Ser igreja e ir à igreja e não ser igreja causa muito maus testemunhos. Ir apenas ao templo religioso pode indicar ser um frequentador, e quando não se é igreja, então é um problema ir na igreja, né? Porque isso pode gerar maus testemunhos. Então hoje nós vamos passar um pouquinho nesses próximos minutos procurando explicar o que é ser igreja e o que é ir à igreja. Então Atos dos Apóstolos é o nosso texto base, capítulo 2, versículo 46, que diz assim: diariamente perseveravam
unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Que o Espírito de Deus nos dê dessa iluminação e dessa sabedoria para dialogarmos sobre esse assunto, para falarmos sobre esse assunto nessa noite. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O texto diz, esse texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, eles falam sobre 3 coisas em que os apóstolos perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e a outra coisa que eles perseveravam era nessa unanimidade em ir ao templo. Essas 3 coisas, eles perseveravam nisso, eles permaneciam fazendo isso. As demais coisas poderiam ser coisas mais aleatórias, mais pontuais, quando se dava para fazer, como é o caso que nós vimos no estudo passado, quando eles vendiam suas propriedades e seus bens para acudir, para ajudar aos necessitados. Nem sempre se tinha uma propriedade para se vender. Então eles não perseveravam nisso, mas eles perseveravam em sua unanimidade no templo, A palavra perseverar, apenas para nossa lembrança, significa ser ela uma capacidade de continuar a suportar ou aguentar a algo ou a alguém, com a implicação de muita paciência, A paciência é necessária nesse processo de perseverança. E eles mesmo não estando de acordo com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, ainda que eles não concordassem, com a maneira de pensar, eles perseveravam, eles aguentavam e perseveravam sua caminhada até o templo. E a Bíblia diz que eles eram unânimes disso. A comunidade cristã, ela foi unânime nisso. Ou seja, havia um acordo, havia uma concordância, havia uma aprovação geral entre os membros dessa comunidade cristã, no sentido de que eles deveriam de diariamente permanecer frequentando as reuniões do templo. O que me faz lembrar muito da história do metodismo, quando John Wesley, lá por volta de 1720, 21, começou ali aquele clube santo, as reuniões nos quartos da faculdade, e que foram se estendendo, ele não rachou com a igreja da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Eles tinham essas reuniões de estudos, de oração, de confissão, mas mantiveram sua caminhada até no culto aos domingos na igreja. Ainda que tinham esse trabalho, isso só foi romper depois, quando não teve mais jeito mesmo. E John Wesley permaneceu indo aos cultos na igreja anglicana, porém eles tinham esses métodos semanais de busca pela presença de Deus. Então só surgiu o metodismo quando não teve mais jeito mesmo, quando não dava, quando eles já não eram muito bem aceitos mais dentro da igreja anglicana, que foi o que veio a acontecer com a comunidade cristã de Atos dos Apóstolos. Quando eles passaram ao longo do tempo a não serem mais bem recebidos no templo, é que eles deixaram essa prática. Quando as perseguições contra os apóstolos e contra os cristãos iniciaram-se, então ficou praticamente impossível a ida desses novos convertidos cristãos ao templo. E aí não tem como ir mesmo, porque se vai ser morto. Então eles mantinham no início dessa caminhada, essa era uma marca dessa igreja, a unanimidade no templo. Eles iam. Lembrando então que após os apóstolos e os novos cristãos não serem mais bem recebidos no templo, eles
passaram então a se reunir em casas, que foi muito costume de Jesus. Jesus aconteceu tendo várias reuniões, o ministério de Jesus se deu em casas lotadas para ouvir a sua palavra, para ver seus milagres, né? Então a igreja ela começou a crescer nas casas, em sinagogas, e os irmãos começaram a se reunir, sinagogas que haviam por todas sendo convertidas, os judeus daquelas sinagogas, os prosélitos. E quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram aquelas pessoas de outra nacionalidade que passaram a aceitar a fé do judaísmo, judaica. Então eles se tornaram simpatizantes, pessoas de outras religiões que se converteram ao judaísmo, que se simpatizavam com o judaísmo, que eram bem recebidos numa sinagoga, ainda que não fossem judeus por nacionalidade. Então muitos desses prosélitos e muitos judeus naquela época que frequentavam sinagogas se converteram. Então aquelas sinagogas acabaram se tornando lugares de culto cristão. E as casas. E apenas lá na frente é que começou então a necessidade de se erguer templos religiosos, porque já não cabia as pessoas dentro das casas, já não cabia mais de tanta gente. Então se determina um lugar específico e se constrói então esses lugares. Muitos templos também, com o passar do tempo, templos católicos de outras religiões começaram a se tornar igrejas de fato cristãs, protestantes, né, devido ao crescimento. Então, em primeiro lugar aqui, após essa introdução, vamos falar um pouquinho, vamos procurar aqui na Bíblia. Eu tenho aqui 3 textos no mínimo, 3 versículos no mínimo, que vão falar sobre o que significa ser igreja, né? Nós já falamos, muitas vezes eu vejo as pessoas declarando, eu sou igreja, e quando você vai perguntar a elas, mas por que você é igreja? Me explica isso. As pessoas não sabem dizer, não sabem mostrar na Bíblia, porque ficam repetindo discursos de outras pessoas, né? Porque é bonito dizer eu sou igreja, mas de onde isso saiu? Qual é a fonte? E hoje eu quero partilhar aqui com você. Então abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Primeira coisa, o que significa ser igreja, né? Nunca isso, eu enfatizo isso, nunca isso deixou de ser importante. Ser igreja nunca deixou de ser importante. Não foi muito vivido, né? Mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso agora. 1 Coríntios 3, 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Glórias a Deus. Você sabia disso? Não sabeis que sois santuário de Deus? Você sabia? Você tem esse saber, esse conhecimento de que você, meu irmão e minha irmã, para mim também aqui, que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita. Ou seja, ele não vem uma vez ou outra, ele habita em vós, ele habita dentro de vós. Paulo está dizendo isso a uma igreja que parece ter esquecido disso. A igreja dos Coríntios foi uma igreja onde havia muito poder de Deus, muito carisma, mas pouco caráter. Repito, muito carisma, mas pouco caráter. Mas como pode isso? Uma igreja ter tanto poder e ter pouco caráter?
A Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus era sobre os irmãos de Corinto. E Deus, em sua paciência, tolerou muita coisa. Só que chegou um determinado momento que foi necessário Paulo dizer algo para aquela igreja. Né? Ele não podia ser permissivo demais. Né? Chegou o tempo que precisa agora consertar. Então Paulo recebe uma carta, na verdade ele recebe uma denúncia sobre aquela igreja que estava ali na cidade de Corinto, e ele agora vai enviar uma epístola para consertar, porque agora já não dá mais para ficar, né, do jeito que está, muito poder e pouco caráter, não pode mais. E ele escreve a epístola para tratar essas questões, para tratar aos corações de pessoas amadas por Deus, mas que se esqueceram que são santuário de Deus e que o Espírito habitava na vida delas. E o que significa a palavra santuário aqui? A palavra santuário aqui é uma palavra que significa réplica pequena ou modelo de um templo, um edifício dentro do qual se adora um Deus, um lugar que era visto como habitação, um lugar santo, uma casa santa. Então a palavra santuário aqui, quando diz que não sabeis que sois santuários de Deus, se somos santuários de Deus, somos uma réplica de um templo, um modelo de um templo. E o que se faz dentro de um templo? E vamos analisar assim, um templo cristão, né? Um templo onde se reúne cristãos, se adora a um Deus, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, quando a Bíblia nos chama de santuário, a Bíblia nos chama de um lugar onde um Deus é adorado. O nosso corpo, ele é o lugar onde o nosso Deus é adorado. Ele é uma morada, ele é uma casa. E Paulo está dizendo que o Espírito habita em vós. Ele habita dentro de nós. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser alguém que o Espírito Santo habita dentro dele. Ser igreja significa ser santuário, significa ser alguém que é um modelo, é um pequeno templo, é uma pequena construção, uma pequena igreja. E a Bíblia diz assim, que se alguém destruir o santuário de Deus, né, se o teu corpo é santuário de Deus, se o nosso corpo é santuário de Deus, ele está dizendo o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É uma promessa que encontramos na palavra. A partir do momento que você passa a saber disso, a única coisa que nós vamos olhar para as pessoas é com um olhar de misericórdia, porque estão tentando destruir, não a nós apenas, mas ao santuário de Deus. Aleluias! A habitação de Deus. Então não é necessário realmente nos vingarmos, não é necessário realmente olho por olho e dente por dente, não é necessário, porque quem destrói o santuário de Deus, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não é profano. É sagrado. Você, meu irmão e minha irmã, que o Espírito de Deus habita na tua vida, é sagrado. Então não misture o profano com o sagrado.
Porque Deus está dizendo que se alguém destruir aquilo que é sagrado, Ele o destruirá. E esse alguém, muitas vezes, pode ser a gente mesmo. Esse alguém pode ser nós, que às vezes não estamos cuidando do templo, do santuário de Deus, do lugar da habitação do Espírito, e estamos permitindo coisas profanas na nossa vida. Cuidado, irmão, porque o Senhor tem ciúme de nós. O Senhor tem ciúme da tua vida. O que habita dentro de você não é algo profano, é algo sagrado. Você é algo sagrado, você é uma é uma coisinha pequenininha que representa um templo. Miniatura. Você é uma miniatura de um templo, ou seja, um lugar onde um Deus é adorado. Isso é ser igreja. Não é apenas um jargão ser igreja. Ser um santuário de Deus não é apenas uma frase repetitiva, repetida. Ser santuário de Deus é algo sagrado. E ai daquele que destruir. Então, por isso, o nosso único olhar para além de nós, para o outro, deve ser de misericórdia. Porque se alguém tem tentado te destruir, não tem tentado destruir a você. Tem tentado destruir a um lugar que é a casa e morada de Deus. Um segundo texto, veja, antes, eu gostaria de ler João capítulo 2. Um segundo texto aqui, João capítulo 2. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 19 ao 21. João 2, do 19 ao 21. Em nome de Jesus. João 2, do 19 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus, ele tinha esse saber de que o seu corpo era santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. Jesus tinha esse saber. O seu corpo é santuário do Senhor. Há um outro texto em 1 Coríntios capítulo 3 ainda, agora o versículo 9. 1 Coríntios 3, 9, a palavra do Senhor diz assim, olha: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui Paulo traz 3 novas revelações acerca de quem somos aos olhos de Deus. Quem somos aos olhos das pessoas é importante, mas não significa tanto, não é capaz de mudar tanto a nossa caminhada, a nossa vida, mas é importante saber a opinião dos outros, é importante, mas não muda, não vai salvar nem tirar da salvação, mas saber o que Deus fala de nós é extremamente importante. A palavra diz que somos cooperadores. Em segundo lugar, lavoura de Deus. E em terceiro lugar, edifício de Deus sois vós. A palavra edifícios aqui é uma palavra grega chamada oikodome. Oikodome, que significa uma construção, uma estrutura. Ou seja, o cristão é o resultado da ação de Deus ou aquilo que Deus fez. Nós somos resultado da ação criativa de Deus. Da ação de Deus.
Ele é o mestre dos mestres das obras. Nós somos edifício dele, né? Nós temos a assinatura dele. Nós somos o projeto dele. Ele é o engenheiro. Você, meu irmão, é edifício do Senhor. Você é resultado da ação de Deus. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser alguém que é resultado da ação de Deus, da construção de Deus. Não é pouca coisa. Então, até aqui, ser igreja é ser santuário de Deus. Ser igreja é ser edifício de Deus. Você é edifício do Senhor. Ou seja, um lugar de habitação. Um lugar onde o Espírito de Deus habita. Você não é algo do acaso. Você e eu não nascemos por acaso, porque somos resultado da ação de Deus. Seja um pouquinho mais careca, seja mais baixinho, bonito aos olhos humanos, ou aos olhos humanos feio, mas nada disso importa. Quem é você? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Eu sou santuário de Deus. Eu sou edifício de Deus. Vós sabeis quem sois em Cristo? Você sabe? Você é igreja? Você é casa? Você é assembleia de Deus? Você é habitação de Deus. Então isso é ser igreja. Ser igreja é isso. Ser igreja, em momento nenhum, quer dizer que não precisa ir à igreja. Ser igreja, os discípulos, os apóstolos tinham isso bem claro. A igreja primitiva tinha isso bem claro. Somos casa de Deus, somos habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas isso não quer dizer que não devemos ir ao templo. Pelo contrário, unanimemente perseveravam indo ao templo. E muitas pessoas só puderam ser curadas ao longo da sua vida porque houve homens e mulheres de Deus que saíram de suas casas e foram para a igreja e no meio do caminho encontraram essas pessoas. Daqui a pouquinho, no encerramento, a gente vai ler sobre um desses homens que foi abençoado porque houve pessoas que saíram de suas casas e foram ao templo. E foram muito abençoadas essas pessoas. Nós não podemos viver apenas sendo igreja. Nesse momento tem sido isso importante, o ser igreja. Mas isso não quer dizer que devemos viver sendo somente igreja, mas que precisamos ir à igreja. Isso é necessário e nós vamos entender a partir de agora isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Só até aqui. Para o apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo, fiques ciente, tenha conhecimento, Timóteo, disso. Timóteo, é como se Paulo estivesse dizendo para ele: Timóteo, a partir de agora, eu quero que você aprenda sobre eclesiologia, que é a teologia, é uma parte da teologia sistemática que estuda o que é ser
igreja e como é ser igreja. É chamado de eclesiologia. É uma matéria dos cursos teológicos dentro da área de teologia sistemática. Paulo está dizendo isso para ele. Olha, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Tem um modelo, tem uma forma. Porque a igreja, na visão de Paulo, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui Paulo não se está referindo à pessoa como igreja, mas aqui a igreja como um lugar de reunião, um templo. Somos igreja, ele explicou isso aos Coríntios. Agora ele está dizendo o que é ser igreja e como se deve proceder. E ele está chamando a igreja de casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus. Então, ele chama como se deve proceder na igreja, na casa de Deus. Aí aqui agora já não aparece mais o templo. Me parece que a partir desse momento aqui, os irmãos já não estavam indo mais no templo de Jerusalém, porque parece que nesse momento aqui agora já não está cabendo mais ir ao templo que os primeiros apóstolos iam, que os primeiros novos convertidos iam. Agora aqui parece que já há uma construção, um lugar onde esses cristãos estão se reunindo e fazendo culto. E Paulo chama esse lugar de casa de Deus. E há uma maneira de se agir nesse lugar. A igreja aqui como um lugar, não como pessoa, onde os edifícios de Deus, os santuários de Deus se reúnem. Na visão apostólica, nós podemos ver a importância desse lugar aqui em 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Veja, agora Paulo está, eu volto a dizer isso, Paulo agora está se referindo à igreja como uma edificação onde as pequenas igrejas, que somos nós, nos reunimos. É onde aqueles que são igreja vão para se encontrar e juntos agora adorar a Deus. Como é importante o culto pessoal, nossa adoração pessoal, porque somos igreja. Então sim, podemos cultuar a Deus estando sós, mas sabendo que interiormente o Espírito está conosco, porque Ele habita em nós. Mas o que é o edifício, a igreja edifício? É o lugar, né? É o lugar onde as pequenas igrejas, as pequenas réplicas do templo vão se reunir para adorarem ao Senhor. Então, ser igreja não invalida o ir à igreja. Como o ir à igreja não é suficiente, porque é necessário sermos igreja. E o porquê de muitas contendas na igreja de Coríntios, que nós citamos há pouco aqui, o porquê de muitas contendas nas igrejas atualmente, porque muitas pessoas que vão à igreja hoje, trabalham para a igreja hoje, não entenderam ainda que elas são igreja. E que não devem cultuar a Deus apenas na igreja, mas devem cultuar a Deus em todo o tempo por serem igreja. Porque quem adora não tem tempo para outras coisas. Então, sobre ir à igreja, Paulo diz nesse versículo que há uma maneira que se deve proceder na igreja. Não é de qualquer maneira. A igreja também como lugar não é um lugar profano, né? Mas quando se torna um lugar profano, quando que a igreja santuário se torna um lugar profano, se torna um lugar de muito carisma e pouco caráter, quando aqueles que deveriam de ser igreja
em ser, ser lugares sagrados, abriram espaço para o profano. Aí as pequenas igrejas que abriram espaço para o profano na sua vida vão à igreja com essa dualidade. E aí surgem as contendas dentro das igrejas, as inimizades, os disse-me-disses, porque um quer as coisas como deve ser, o outro acha que não deve ser assim. Então, muito cuidado. Paulo diz que há um jeito de ser igreja, como as coisas devem proceder. Então, não permita que a casa de Deus se torne um lugar profano. Mas por que é um lugar profano? Porque ela está cheia de pessoas profanas. Esse é um problema. Mas que o Espírito de Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas nesse período em que o Senhor falou: não quero mais a minha igreja aqui agora assim nesse tempo, porque eu quero acertar as contas com a minha igreja, quero santificar a minha igreja, para que quando eles se reúnam, vamos ver se as meninices, as criancices, aquele negócio de ficar de biquinho acaba. E muitas vezes a gente precisa passar por uns sustos, algumas coisas, infelizmente, para ver se a gente tira o profano da nossa vida, porque somos pessoas sagradas, em nome de Jesus, santuário de Deus, e o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo diz a Timóteo que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A palavra baluarte da verdade diz assim, significa alicerce, suporte, algo inabalável, base, firme, sem vacilar. Essa é a igreja, ela é baluarte, ela é alicerce da verdade. É muito importante. Por que muitas pessoas perderam a visão da importância do templo ao longo de sua caminhada? Né? Por causa das coisas profanas que entraram dentro das pessoas. Né? Por causa dessas questões que vão desgastando, relacionamentos desgastados, porque o profano que está dentro de cada um, quando se reúne, se alastra mais do que o coronavírus, se bobear, mais do que o Covid-19. Então é tempo, meu irmão, de você entender o que é ser igreja, e não apenas de ir à igreja, mas é tempo também de você entender que ser igreja não invalida ir à igreja. Um outro texto que fala da importância de ir à igreja é Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10, 25, esse é um texto mais conhecido, muito citado também. Não deixemos de congregar-nos. O que é congregar? Essa reunião, de se reunir. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meu Deus! Nós não podemos deixar de congregar. Veja a importância de nos reunirmos, de estarmos juntos, seja num culto familiar, numa célula, num grupo familiar, num grupo pequeno, seja nas nossas reuniões no templo. Em exceção, para você que entrou agora e ainda não me ouviu falando isso, em exceção nesse tempo, que é um tempo de caráter especial, nunca vivido pela nossa geração. Em exceção nesse tempo, é tempo agora mais do que nunca antes na sua vida de ser igreja. Mas cuidado com o profano que tenta entrar e atrapalhar tudo, cuidado, porque aquilo que Satanás ele não consegue destruir, ele vai tentar te fazer convidá-lo, abrir a porta para ele entrar. Então muito cuidado, há um muro de fogo ao teu redor. Satanás não pode entrar na tua vida, ele não vai entrar na tua vida, não vai entrar na tua casa. Sobre a tua vida está a boa mão do Senhor, e na tua vida só vai acontecer a vontade de Deus, na minha vida só vai acontecer a vontade de Deus. Não tem vez aqui para demônio não, e ele sabe disso, só que o problema é que por saber disso, que ele não pode destruir a igreja, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer uma amizade.
Ele tenta fazer uma amizade com as pessoas para que as pessoas abram a porta para ele entrar, e aí ele vai destruir. Aquele que se constitui, diz o livro de Tiago, capítulo 4, aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não há vínculo. Então, cuidado com aquilo que é profano na sua vida. Não misture o profano com o sagrado, porque você é algo sagrado. Você, mas só um pouquinho pode? Não, não pode. Você é algo sagrado. Não pode na igreja, pode na minha casa? Por quê? Se não pode na igreja, por que pode na sua casa se você é igreja? Então, fique bem atento com isso. Bem atento com isso. Cuidado. Cuidado com falas muito liberais. Cuidado com atitudes como a de Arão. Não, vamos fazer o bezerro aqui, não tem problema não. E ele cedeu para o povo. Cuidado. Cuidado com isso, sabe? Observe na Bíblia que essas ações liberais no meio do povo de Deus, muito liberais, nunca deram certo. O Senhor nunca esteve no meio do povo. Quando o povo começou a aderir a algumas coisas e achar que nunca tinha a ver. Pelo contrário, isso levou o povo para a escravidão e derrotas terríveis. Então, muito cuidado. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Se você se feriu em algum lugar, é sinal de que algo precisa ser curado e tratado na sua vida. É só quando não dá mais jeito que a gente deixa de congregar em determinados lugares, mas aí a gente se vincula a outro lugar. Porque o que a gente não pode é deixar de se reunir. Mas também a gente não pode deixar de se reunir por qualquer coisa. E por fim, tinha muita coisa ainda para a gente trabalhar, mas a hora já voa, já é 10:50. Tinha muita coisa para a gente falar, para a gente trabalhar aqui, mas eu quero deixar apenas uma leitura de Atos capítulo 13. E a minha intenção não é dizer tudo sobre esses assuntos. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela é um livro que tem respostas para as tuas aflições, para as tuas dúvidas. A Bíblia tem essas respostas para os teus anseios, preocupações. Ela é um livro extraordinário, que nos ensina, que nos fortalece. Mas eu quero deixar aqui em Atos capítulo 3. Atos 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 2 textos. Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Veja, era um costume, era estilo de vida ir ao templo. Era um costume deles e eles não negociavam isso. Só não foram mais ao templo no período deles porque a presença deles não era muito simpática mais, por causa do ciúme dos judeus, da inveja dos judeus, pelos judeus não acreditarem em Cristo. Mas era um estilo de vida e eles sustentaram esse estilo de vida o máximo que puderam. Eles não saíram desistindo de ir ao templo de uma hora para outra. E quando deixaram de ir no templo de Jerusalém, começaram a se reunir nas casas e depois, como eu disse, avançaram para lugares de culto. A palavra diz assim, versículo 2: Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Que coisa maravilhosa! Mas isso só aconteceu na vida desse homem porque houve pessoas
que mesmo diante da antipatia de outras pessoas, não negociaram sua ida ao templo, não abriram mão, só quando não teve mais jeito. E esse coxo voltou a andar, pôde andar livremente, por causa da perseverança desses homens em sua ida ao templo. O que nos impede de ir ao templo? Hoje nós estamos diante de um impedimento. Mas o que te impedia? O que impedia as pessoas? Né? Veja como é importante a ida ao templo. A igreja, que somos nós, indo à igreja, que é a casa de Deus, segundo Paulo. E o último texto, Atos 13, então, quero apenas ler para te mostrar que o apóstolo Paulo, Barnabé, foram homens de Deus, apóstolos de Deus, frequentes em sua caminhada na igreja. Eles eram frequentes. Eles eram igreja, pregavam sobre ser igreja, pregavam sobre como que se devia viver na casa de Deus e davam um bom testemunho. Porque tem muita gente hoje, principalmente na rede social, falando de igreja e não tem vivência de igreja, falando de pastor, falando de fé, mas a fala é contraditória com as ações. Agora Paulo, ele fala o que é ser igreja, ele fala como que se deve ser na igreja como casa de Deus, como que as coisas devem proceder, e ele é alguém que dá a sua vida pelo trabalho na igreja também, pela obra missionária, mas trabalhou também muito na igreja. O texto diz assim, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui está. Eles serviam a igreja de Antioquia. E esta aqui é a Antioquia da Síria, uma igreja muito vibrante, muito ardorosa. A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia foram duas grandes igrejas. A igreja de Jerusalém, onde os apóstolos, os primeiros apóstolos desempenhavam ali sua missão. E agora em Antioquia, mais aquelas outros, os novos convertidos, Paulo, atuando também, Jerusalém e Síria. Há uma outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, que nessa cidade Paulo sofreu muito, mas é uma Antioquia diferente, né? Uma cidade diferente, com o mesmo nome, mas em lugares diferentes. Então nós vemos aqui que os apóstolos, eles eram frequentadores de igreja. Eles não falavam só do reino de Deus, mas eles frequentavam, eles serviam a Deus na igreja. E após vir o chamado missionário, então foram fazer missões. E o que eles foram fazer? Implantar igrejas. Então hoje, quando você ver alguém falando mal da igreja, quando você ver alguém dizendo que não precisa ir à igreja, olhe com um olhar de misericórdia. Porque Jesus deu, Efésios 5 diz que Jesus deu a sua vida pela igreja. A igreja que somos nós, mas a igreja que se chama casa de Deus. Jesus deu seu sangue. Amém? Ele deu o sangue dele pela tua vida. Não permita o profano na tua vida. Você é santuário de Deus. Você é sagrado, meu irmão e minha irmã. E quem destruir, se alguém destruir o santuário de Deus, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Não seja você
a se subtrair. Não seja você a se destruir, mas vai se edificando. Amém? Então esta é a quinta marca da igreja triunfante em tempos de crise. São unânimes, diariamente perseveravam unânimes no templo. Que o